Vamos ouvir o que Jesus tem a nos dizer na noite de hoje, o que Jesus traz para a gente como ensinamento. Nós somos muito agradecidos pela oportunidade de estarmos aqui, expandindo um pouco mais a nossa consciência, refletindo um pouco mais sobre os nossos atos, porque o Evangelho é ensinamento. Ensinamento que Jesus nos deixou há mais de 2 séculos para trás. Séculos, muito mais séculos, né? Milênios, né? Então, que nós possamos estar refletindo mais uma vez nessa palavra e tirando dela o aprendizado que cada um precisa, ou se a palavra que cair hoje, se nós já tiver passado por ela, que nós possamos ter novos olhos, novos olhares para essa palavra. Nós pedimos à espiritualidade amiga, sobre a permissão de Jesus, que fluidifique a nossa água, que derrame sobre ela as bênçãos que cada um de nós precisa e necessita para nos restabelecer, nosso corpo físico e nosso corpo espiritual. Agradecemos a espiritualidade amiga presente, né? Que está aí trabalhando incessantemente. Os soldados de Cristo não tiram férias, né? Pelo contrário, eles trabalham aí 24 horas. Nós somos gratos e agradecidos por tudo. Nós estamos abertos à palavra de Jesus, que venha a palavra que melhor, né, for nos agregar na noite de hoje. Vamos abrir o nosso evangelho, gente? O evangelho de hoje está no capítulo 8. Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. O item é o item 1. Deixai vir a mim as criancinhas. Nosso evangelho de hoje está no capítulo 8. Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. E o item é o item 1, né? Nós vamos fazer o 1, 2 e 3. Deixai vir a mim as criancinhas. Para quem gosta de página, o meu encontra-se na página 86. Aguardo vocês se situarem para que a gente possa iniciar, então, a leitura. A Cris já encontrou. Solange também. Luciano, ok. Claudionete, ok. Edileuza. Luciana. Maria da Glória. Helena. Conseguiram? Ok. Então, vamos à leitura, gente? Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. Deixai vir a mim as criancinhas. Pecado por pensamentos, adultério, verdadeira pureza, mãos não lavadas, escândalo se vossa mão é um motivo, esconda-se a vossa mão, se ela é motivo de escândalo, cortai-a. Instruções dos Espíritos, deixai vir a mim as criancinhas e bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados. Então, aqui, né, nesse início, é o que o capítulo todo vai nos dizer. E nós estamos fazendo essa leitura porque nós vamos iniciar o capítulo, né? E nós vamos passar para deixar vir a mim as criancinhas. Item 1. Bem-aventurados aqueles que têm puro coração, porque verão a Deus. São Mateus, capítulo 5, versículo 8. Item 2. Apresentaram-me, então, criancinhas, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem
com palavras rudes àqueles que as apresentavam. Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: Deixai vir a minhas criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Eu vos digo em verdade, todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E as tendo abraçado, as abençoou, impondo-lhes as mãos. São Marcos, capítulo 10, versículo 13 a 16. Item 3. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade, e exclui todo o pensamento de egoísmo e de orgulho. Por isso, Jesus toma a infância por emblema dessa pureza, como a tornou para o da humildade. Logo em seguida, agora, vem-se a explicação do Evangelho, né? Nós não vamos nos ater a essas explicações, porque nós vamos fazer as nossas considerações, né? A gente consegue perfeitamente tirar aqui as nossas conclusões. Se vocês quiserem fazer essa leitura depois, não tem problema algum, tá? Mas nós vamos fazer a reflexão. Então, o título já é bem sugestivo a nós, né? Vinde a mim, deixai vir a mim as criancinhas. O capítulo 8, se vocês observarem aí, durante todo o Evangelho, e não só no capítulo 8, vem com as bem-aventuranças, né? Então, vamos começar por aí para que nós possamos entender. O que são essas bem-aventuranças? Ao todo, existem 11 bem-aventuranças, né? 7 escrito por Mateus, 4 escrito por Lucas, que são os dois evangelistas que trataram de escrever o que Jesus ensinou, né? Lucas, mais tarde, Mateus, discípulo de Jesus, discípulo e apóstolo de Jesus. Então, quando Jesus sobe ao monte, Jesus vem com esses ensinamentos, que são as bem-aventuranças, né? E essas bem-aventuranças começam aqui no Evangelho, no capítulo 5. Então, Jesus, com a inteligência que ele tinha, e nos provando mais uma vez que estava muito à frente daquele tempo e ainda até do nosso, Jesus buscava maneiras de se expressar para que aquele povo pudesse entender o que Jesus estava dizendo. Aquele povo, ainda que Jesus estava à frente deles em desenvolvimento e inteligência moral e intelectual, eles entendiam, mas ainda hoje nós estamos estudando e ainda hoje nós estamos aqui, né, tentando compreender, abrangendo um pouco mais o que Jesus quis nos passar. E a gente percebe o quanto evoluído é Jesus e o quão à frente ele está, e por isso faz jus estar no controle, né, dessa terra. A terra está sob os cuidados de Jesus. Então, quando Jesus sobe ao monte e vem com essas bem-aventuranças, e Mateus vem nos relatando, e uma delas é: deixai vir a minhas criancinhas, porque elas são puras. Jesus quis nos dizer o seguinte: olha, para vir até mim, para chegar até onde eu estou, precisa ter ou estar o espírito como uma criança. E aí a gente para poder observar como é o espírito de uma criança. Nós sabemos que, apesar da criança estar num corpo físico pequeno e frágil, ali existe um espírito antigo. Mas esse espírito, quando reencarna, passa pelo corredor do esquecimento, ele chega na Terra como um caderno em branco que vai escrever ali ainda a sua história, né? Então, essa criança chega com uma capacidade muito grande de perdoar. Essa criança não tem orgulho.
Essa criança não tem distinção, ou seja, ela chega limpa. E quando Jesus disse: aquele que não agir como uma criança não chegará aos céus, não estará onde eu estou e nem verá a Deus, ele está nos convidando a entender que, apesar de nós não somos crianças, não somos frágeis, mas aquele que pretende estar em uma dimensão positiva, em um reino positivo e alcançar a Jesus, precisa ter os pensamentos e as atitudes como uma criança. E Jesus fala isso principalmente olhando a questão moral. Porque se a gente observar, uma criança tem uma desavença com a outra em questão de tempo. E de muito pouco tempo. O perdão já se consolidou e elas já estão ali brincando, sorrindo novamente. Uma capacidade de perdoar gigantesca, né? A criança, quando educada da maneira correta, ela tem uma facilidade muito grande de dividir. Quando a criança tem essa capacidade de dividir, ela está mostrando para nós um dos ensinamentos, se não um dos maiores, que Jesus nos ensinou. Amar o próximo como a ti mesmo. Aprender a olhar quem está do nosso lado. A criança traz alegria. Então, Jesus está o tempo todo nos convidando a sermos como criança. Né? Nós já estudamos, os ensinamentos estão aí, os livros estão aí, as doutrinas estão aí, o livro dos Espíritos estão aí, e eles nos mostram o tempo todo. Se vocês não querem ir para uma região densa, vocês precisam filtrar aquilo que está incrustado e que não é bom, não faz bem para você, nem tampouco para todos que o cercam. Porque nós somos uma família universal. Nós vamos ser agrupados por afinidade. Então, nós precisamos ter esse filtro. E para termos esse filtro, nós precisamos estar como crianças. E ainda a gente pode ter a seguinte reflexão. Jesus nos compara a crianças também, por quê? Porque nós estamos em desenvolvimento. Apesar de sermos espíritos antigos, uns mais novos, outros mais antigos, mas nós ainda não chegamos aonde Jesus está. Então, quando Jesus tem um olhar doce para nós, Jesus nos vê como criança, que ainda precisa de ajuda, mas que também precisa ser educada. Mas Jesus deixou todos os ensinamentos para nós, principalmente os ensinamentos morais, que é o qual a raça humana, né? Se assim a gente pode dizer, necessita no momento. Nós evoluímos muito intelectualmente, mas moralmente a humanidade está escassa de todos esses princípios. Então, todas as vezes que vocês ouvirem Jesus dizer: vinde a mim, as criancinhas, nós precisamos fazer a reflexão se nós estamos tendo a moral de uma criança. De dispensar amor ao outro, de perdoar o outro, de não ter orgulho, de não querer saber o que é vaidade, porque criança você coloca qualquer coisa, para eles estão tudo bem. Né? A criança, ela fica bem melhor num ambiente equilibrado. E um ambiente equilibrado pode até haver algumas desavenças, mas tem muito mais coisas boas a oferecer, que vai trazer para ele segurança. Será que nós estamos sendo como crianças? Porque é isso que Jesus espera de nós. Então,
que nós sejamos como crianças em desenvolvimento, mas fazendo as nossas reflexões, porque nós queremos chegar onde Jesus se encontra. Eu aguardo de vocês as reflexões para que a gente possa prosseguir. A Solange diz: é muito difícil se despir de toda vaidade e orgulho para ter a pureza de uma criança. Estou reaprendendo a humildade com os ensinamentos de Jesus. Jesus já nos mostrou, desde logo, que está à nossa frente aí, muito à nossa frente, né? A gente precisa caminhar muito para a gente chegar até onde Jesus chegou, porque veja bem, Jesus veio nos trazer ensinamentos e um ensinamento que perdura até hoje. E muitos desses ensinamentos nós ainda não aprendemos. E que Jesus passou pela Terra tem 2024 anos, né? E nós ainda não aprendemos. E muita coisa, muitos ainda não entendem. Então, Jesus está chamando. E tem mais de 2000 anos que Jesus nos chama. E aí a gente vê o quão Jesus é paciente conosco, né? Porque se fôssemos nós no lugar de Jesus, talvez nós já teríamos perdido a paciência. Mas misericordioso que ele nos dá as oportunidades, tanto quanto necessárias, né? Inerentes aí a cada um. À medida que a gente vai precisando de oportunidade, ele vai nos dando, vai confiando e esperando que a gente aprenda, que a gente mude, né? Oi, Maria Freitas, boa noite. Luciana Borges disse: fase em que o espírito ainda conserva a pureza de sentimentos e de atitudes. Depois de uma certa fase, então é nossa tarefa de buscarmos e praticarmos os ensinamentos de Cristo, almejando a própria evolução moral e espiritual. Com certeza, né, Luciana? Com certeza, em uma certa. Porque o que que acontece? A gente vem para a Terra com um crescimento espiritual que é nosso, né? Ele é nosso, nós vamos carregar isso conosco, porque a vida continua e nós vamos continuar além aí, da morte do corpo físico. E tem a questão da nossa personalidade, que também é desenvolvida no meio em que a gente se encontra, né? E aí é aquela coisa que nós já estudamos também em outra oportunidade. Nós temos a necessidade de vivermos em grupo, né? É um aprendendo com o outro. E muitas das vezes essa personalidade, ela é moldada dentro daquele ambiente que você se desenvolve. Mas quando você atinge aí uma maturidade e você entende de fato o que é certo, o que é errado, ainda é tempo de você moldar essa personalidade, se essa sua personalidade estiver equivocada. Opa, embora eu aprendi assim em um outro tempo, mas agora, com toda a minha vivência, com algumas experiências, com a minha maturidade mental, com a minha evolução enquanto indivíduo e enquanto ser humano, eu preciso modificar isso aqui, né? E aí é a questão da gente ir tendo consciência das coisas e ir nos moldando e, de fato, nos perguntando a todo momento: isso me afasta ou me aproxima de Jesus? Porque quando a gente faz essas reflexões, e em outra oportunidade no Evangelho, nós já vimos essa questão. Para que possamos ser homens de bem, e lá no Livro dos Espíritos também traz para a gente, é necessário o quê? Que ao final do dia a gente faça a reflexão sobre os nossos atos. E aonde, de acordo com os nossos princípios, nós tenhamos errado, nós tenhamos aí
tido algum erro, nós possamos refletir e tentar mudar esses nossos atos. Olha, da próxima vez que eu tiver sobre uma situação dessa, eu vou tentar fazer diferente, eu preciso fazer diferente. Porque é dessa forma, fazendo essa reflexão e nos moldando, que a gente vai entrar no automatismo de fazer as coisas certas, tanto quanto a gente faz também errado. Porque o errado também se torna automático, né? Às vezes você já está tão acostumado com aquele jeito, quando você vê, você já fez, você já falou. Mas aí é necessário a gente pensar, eu preciso fazer diferente. Ainda que hoje eu não estou conseguindo, mas eu estou refletindo sobre. E quando eu estou refletindo sobre, é um passo para que daqui a pouco venha a mudança, né? Existem pessoas, a gente sabe, que têm uma grande dificuldade de mudança, mas nós precisamos entender que oportunidades lhes serão dadas e todos vão ser bons naquilo que são ruins hoje. Porque a tendência é a gente o quê? Progredir. Ainda que uns vão demorar mais, mas a tendência é o progresso, né? Então, que nós mesmos possamos, tendo essa consciência, a gente possa, né, fazer o nosso caminho, acelerar no que couber a gente o nosso desenvolvimento e o nosso crescimento. A Claudionete disse: a criança é um anjo de coração puro e cheio de bondade, caridade, muita alegria e com muitos ensinamentos. Vaidade, sem vaidade e sempre prontos para o perdão. E as crianças têm muito a nos ensinar, né? Não é à toa que Jesus disse: olha, aqueles que não tiverem atitude como uma criança não vão chegar nos reinos de meu Pai, né? E a gente, quando a gente estuda e passa aí pela questão, principalmente umbral, que é uma questão de região densa, a gente tem um umbral como com a seguinte definição: o umbral é um filtro onde essas emoções e esses comportamentos densos precisam ser filtrados, precisam ser extirpados para que você possa alcançar uma região positiva. E aí, quando a gente faz essa reflexão, a gente pensa o seguinte: misericórdia, está todo mundo no umbral, né? Está todo mundo no umbral, porque a dificuldade de perdoar é imensa, a vaidade está tomando conta de muitos, o orgulho nem se fala, o egoísmo. E aí a gente fala, nossa, misericórdia, né? Deixa eu ver se eu já posso começar a jogar alguma coisa de ruim em mim fora, porque eu sei que eu vou ter que filtrar muita coisa para me chegar numa região positiva, né? Cristo está dizendo: o amor de Deus por nós é tão grandioso que, como Pai, nos dá sempre a oportunidade do aprendizado. Estamos tão cheios de tudo que nos deixa vazios, como a vaidade, falta de amor ao próximo e o amor por nós mesmos. Que buscar a pureza. Deixa eu ver que o negócio sobe, né? Que buscar a pureza de uma criança é, sem dúvida, uma luta diária e árdua. Só quem ama Jesus e busca de fato a evolução espiritual busca necessariamente por isso. A gente vai refletindo muito, né, Cris? E um estudo vai puxando o outro. Eu não sei se vocês já perceberam isso, né? A gente vai puxando o fio da meada. Uma coisa vai se conectando à outra. O Evangelho se conecta ao Livro dos Espíritos, que se conecta a uma doutrina de André Luiz, que se compara a uma coisa que Emmanuel disse, né? Que se compara com Gênesis, que vai no céu e inferno, que vai no Livro dos Médiuns e que vai buscando a palavra, né? Mas tudo com muito ensinamento. Só que nós, né, primitivos que ainda somos, nós carregamos conosco características que são primitivas, e nós vimos isso em Evolução em 2000.
Principalmente a questão do apego, né? Olha quando iniciou-se essa questão do apego. Lá no homem de Neandertal, quando ele morria o corpo físico, ele, por aquele amor que ele nutria a prole, ele ficava ali em volta da família desejando incessantemente que tivesse outro corpo, porque ninguém o ouvia, porque ninguém via e nem ouvia. É que ele queria participar dos encontros da família, então ele ficava preso ali. Isso até hoje perdura entre nós. Nós ainda não aprendemos, né? Então a gente precisa refletir, precisa aprender, porque é como Emmanuel sempre disse, né? Quanto tempo nós vamos gastar para reparar um ato? Então, às vezes, uma coisa que a gente faz aqui, por uma falta de reflexão, quanto tempo vai durar? Principalmente, vamos trazer para essa questão do perdão e do egoísmo. Se eu tenho uma desavença com uma pessoa aqui hoje e eu deixo de perdoar, a gente sabe que para a gente chegar na classe dos espíritos puros, enquanto isso não tiver resolvido, enquanto nós não estivermos resolvidos com todos, sem exceção, nós ainda não somos dignos de estarmos lá. Então, por que que hoje aquilo que eu consigo perdoar, eu não o faço hoje? Porque pode ser que eu comece a alimentar aquilo, alimentar essa raiva, esse ódio, e isso começa a tomar uma proporção que não precisaria ter tomado. Nós sabemos que existe a justiça divina. Ela é para todos nós, né? Então, o que os nossos atos diz de nós mesmos, né? Se eu perdoo e o outro não quer me perdoar, eu não posso fazer nada, eu já te perdoei. Então, o fato de não te perdoar diz mais sobre o indivíduo do que sobre você mesmo. Agora, se o outro te feriu, se o outro te agrediu, te falou uma palavra mal falada que você não deve, isso aí já não é problema seu, né? Ele também terá, dentro da linha de evolução dele, a oportunidade de reparar se assim Jesus e essa lei de ação e reação, essa energia suprema chamada Deus, assim entender, né? Para que a gente possa caminhar, porque senão a gente vai fazendo mais dívida no decorrer da nossa caminhada. Socorro dizendo, enquanto ser humano, devemos nos moldar, despir o homem velho, nos vestirmos do homem novo, sempre caminhando em busca da sua melhora de ordem moral, intelectual e espiritual. É só assim que vamos evoluir. Jesus está chamando, né? Jesus chama o trabalho, Jesus está nos chamando para a vinha. E Jesus não disse a hora, Jesus disse que qualquer hora era hora, né? Então, que nós possamos atentar aos ensinamentos de Jesus. Que nós possamos conseguir, pelo menos ao final dessa nossa encarnação, dessa nossa missão, chegarmos com o coração mais puro, com o coração mais limpo, para que nós possamos ter merecimento de alcançar e de estar junto daqueles que nós tanto amamos, né? Que são principalmente os nossos entes. E se a gente quiser aí um futuro melhor, nós precisamos começar a trilhar esse futuro hoje, no presente. Mais alguém, gente? Helena, o ser humano não aprende com tanto sofrimento, ainda não consegue amar a Deus e seu próximo. Com certeza, né, Helena?
O ser humano parece que moralmente ele retroage, né? Mas se nós já temos essa convicção, que nós possamos começar a mudança em nós, né? Por mais difícil que seja, a gente precisa começar com a reflexão, porque é na reflexão que é a semente de tudo, né? É na nossa mente que começa a nascer todo o entorno. A gente sabe que tem coisas que a gente não vai conseguir, mas aquilo que a gente puder esforçar para poder fazer, a gente precisa fazer. Vamos encerrar o nosso evangelho? Mais uma vez, nós vamos agradecer a Jesus por esse momento, por esse ensinamento, por nos mostrar com tanta simplicidade o quão grande é. E não é por ser grande que ele deixou de ser humilde. Jesus veio humildemente nos mostrar, nos ensinar, nos trazer um código de ética de como nos proceder durante a nossa caminhada. Nós somos muito gratos, Jesus, por tudo. Agradecemos, Jesus, por permitir que a espiritualidade amiga esteja ao nosso auxílio, nos dando as mãos quando necessário, nos intuindo, nos direcionando, nos colocando no melhor caminho. Se a água de alguém não tiver sido fluidificada, nós pedimos, Jesus, que permita que a espiritualidade amiga fluidifique a nossa água. Derrame sobre ela as bênçãos que cada um necessita. Que nós possamos ter uma noite de paz. Agradecemos os desencarnados presentes e desejamos que cada um possa seguir em paz, na luz do Espírito Santo de Deus, e que possa ter também o espírito mais puro, o coração espiritual mais puro, porque nós sabemos que todos nós estamos em desenvolvimento, mas nós temos uma esperança gigantesca que nós vamos chegar. Fiquem em paz, que Deus abençoe cada um de vocês. Até quinta-feira, se Deus quiser. Tchau, gente.